Tensão elétrica, diferença de potencial, fase, neutro. Você tem dificuldade de entender esses conceitos? Eu vou tentar passar todos esses conceitos para você nesse simples vídeo e com esse pedaço de cano aqui. E fica comigo, porque isso pode ajudar você na sua casa. Primeiro, nós vamos imaginar isso aqui como um fio condutor, como um fio normal. Depois nós vamos usar ele como cano mesmo, como se tivesse água, para a gente entender a tensão elétrica. Então primeiro vamos começar com o fio condutor. Todo fio condutor, se não estiver energizado, ele tem elétrons. Não só o fio condutor, mas qualquer coisa que é existente no universo contém elétrons. Esse cano contém elétrons. Mas vamos imaginar que esse aqui é um fio condutor. Então ele contém elétrons livres na sua camada mais distante, vamos dizer assim para ficar mais simples. Ele contém elétrons livres e esses elétrons livres ficam pulando de átomo a outro. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é quando esses elétrons que estão livres vão para um sentido só. Eles seguem um movimento ordenado. Por isso diz que a eletricidade é o movimento ordenado dos elétrons. Eles estão livres aqui no fio condutor. Isso aqui é um fio condutor. Então quando eles seguem um movimento ordenado, ou seja, todos eles vão para um lado só e seguem essa ordenação, então isso é uma corrente. Essa ordenação pode ser tanto no sentido quanto para o outro. Nós chamamos de positivo e negativo. E num fio condutor também pode existir os dois sentidos que nós chamamos de corrente alternada, que é o da tomada da sua casa e é também o que nós chamamos de fase, do energizado com corrente alternada. O outro é neutro, mas isso é uma outra história. O que é a tensão elétrica? A tensão elétrica é a força que faz com que esses elétrons que estão aqui de forma desordenada, pulando, saltando de um lado para o outro, de um átomo e outro, aqui, brincando por aqui, é a força que faz com que esses elétrons sejam impulsionados. Essa é a tensão elétrica e é chamada de diferença de potencial, porque sempre vai existir um conceito em que o elétron ele vai procurar lacunas, ele vai procurar lugares livres para ele pular. Então ele está aqui, vamos dizer que ele esteja aqui, e aqui tem um local livre, ele vai pular para esse local. Esse que estava aqui pulou para o local de cá, que pulou para cá. Então quando ele faz esse movimento aqui, essa tensão para que ele consiga fazer isso, chama-se diferença de potencial. Por quê? Vamos dizer que esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esse ponto tem mais elétrons e esse ponto tem menos elétrons. Então a tendência é que os elétrons procurem vir para cá, para deixar todo esse fio condutor aqui equilibrado. Então esses elétrons estão aqui, a tendência dele é vir para cá, porque aqui existe falta de elétron e aqui existe muito elétron. Então aqui a gente diz que tem maior potencial, aqui menor potencial, entendeu? Maior potencial de elétron, menor potencial de elétron. Então a tendência do elétron é ir para o menor potencial e equilibrar o sistema. Da mesma forma, e agora nós vamos imaginar o cano, nós podemos imaginar esse cano com água. Se nós tivermos ele nesse sentido, com água aqui dentro, e ficar reto, claro que a água vai vazar por aqui, mas imagine que tem alguma força que não deixa que a água vaze pelos lados. Nesse sentido aqui, ele não tem uma diferença de potencial, mas se eu virar o cano para cá, então esse lado aqui vai ter mais pressão, que vai impulsionar para o lado que tem menos pressão. Essa é a chamada diferença de potencial. Só que imagina que a água que está aqui dentro são os elétrons e a força, essa pressão que é exercida aqui sobre a água para que ela vá para esse sentido é a tensão elétrica ou a diferença de potencial. Diferença de potencial. A mesma coisa acontece para o outro lado. Mas isso aqui é só uma forma de ver, porque na verdade o que você precisa entender é que num fio condutor existe tensão. A tensão impulsiona os elétrons. Esses elétrons impulsionados é o que nós chamamos de corrente elétrica. Ela pode ter o sentido positivo ou negativo.
Não que esse lado seja positivo e esse negativo, ok? Ele pode ter esses dois sentidos. Então a tensão nós podemos dizer que é a força que empurra a corrente elétrica. E por que nós chamamos de diferença de potencial? Porque para se existir tensão elétrica, tem que existir, de um lado, um potencial com mais elétrons e do outro lado, um potencial com menos elétrons, para que esses elétrons possam buscar esse lugar de menor potencial. Então, por isso que se diz DDP, diferença de potencial. E por isso que se diz tensão elétrica, que é a força que impulsiona os elétrons. Quanto maior a tensão, ou quanto maior a diferença de potencial, digamos essa pressão, maior a corrente. Quanto menor a tensão, quanto menor a diferença de potencial, menor a corrente. Não necessariamente dessa forma que eu estou falando, porque isso é a forma básica da gente ver as coisas. Eu também falei de fase neutra. Quando se trata da tensão elétrica em corrente alternada, nós vamos ter fio fase e fio neutro. O fase é justamente o que está energizado com essa corrente alternada. Vamos dizer que esse é o fase. Isso aqui é um bônus nesse vídeo. Vamos dizer que, claro que para existir, para que os elétrons se movimentem dessa forma, tem que existir o outro ponto que é o neutro. Mas vamos dizer que eles estejam energizados aqui, a tensão elétrica, no caso alternada, porque impulsiona alternadamente a corrente, estão para um lado e para o outro, os elétrons para um lado e para o outro. Isso 60 vezes por segundo, que é o caso da tensão elétrica do nosso país, o Brasil. Quando nós temos esse fio que tem essa corrente alternada, que pode ser no Brasil 127 volts ou 220 volts, então nós temos um fio fase. O neutro é a outra parte, ou seja, a de menor potencial, que vai receber a de maior potencial. É o 0 volts que vai receber os 127 volts e vai ser um só no sistema. No caso, a tomada da sua casa. Falando em volts, a unidade de medida de tensão elétrica chama-se volts. Então, o mais correto é dizer que isso aqui é uma tensão elétrica, algo que está sendo explicado aqui, é tensão elétrica ou diferença de potencial, e a unidade com que nós medimos a tensão elétrica é o volt, o que nós vulgarmente chamamos de voltagem. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo.